muitos ignoram, mas que o céu leva muito a sério. Existem pessoas que caminham entre nós com uma marca divina. Pessoas que foram separadas desde o ventre para carregar um propósito, enfrentar batalhas silenciosas e tocar vidas com sua existência. Esses são os escolhidos de Deus. E quando um deles chora, o mundo espiritual se move. Nunca faça um escolhido de Deus chorar, porque há consequências que vão além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Neste vídeo, vamos te mostrar por que isso é tão sério. Vamos revelar o que acontece quando alguém fere um ungido, o impacto espiritual dessas lágrimas e o que Deus faz em resposta. Fica comigo até o fim, porque a última razão vai abrir seus olhos de forma profunda. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você conhece um escolhido ou se sente um, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Os escolhidos de Deus carregam um propósito eterno. Desde cedo, enfrentam rejeições, perdas e situações que parecem injustas. Mas cada lágrima que escorre de seus olhos tem peso no mundo espiritual. Diferente das dores comuns da vida, as lágrimas dos escolhidos carregam um clamor silencioso que toca o coração de Deus. Essas pessoas não foram chamadas apenas para vencer, mas para suportar processos que moldam o espírito. Quando alguém faz mal a um escolhido, pode até não enxergar na hora, mas algo começa a se mover nos céus. Não porque o escolhido pede vingança, mas porque o Pai não ignora o sofrimento dos seus filhos separados para um propósito. Existem situações em que tudo parecia tranquilo, mas ao ferir alguém marcado por Deus, uma série de eventos começou a se desdobrar. Isso não é coincidência, é resposta. Quando um escolhido de Deus chora, não é apenas emoção, é um sinal de alerta para o céu. E quem causou essa dor, mesmo sem saber, tocou em algo sagrado. Quando alguém toca no coração de um escolhido e provoca lágrimas, está, na verdade, despertando uma reação espiritual invisível. Os escolhidos não são frágeis por chorarem. Pelo contrário, suas lágrimas têm um peso de autoridade espiritual. São pessoas que não se defendem com ódio ou vingança, mas com silêncio e oração. E é aí que mora o mistério. Enquanto o mundo ignora suas dores, o céu registra cada clamor não verbalizado. Muitos não compreendem que, ao ferir um escolhido, estão interferindo em um plano divino que não pode ser frustrado. Deus não fecha os olhos para o sofrimento dos seus. Quando um escolhido é injustiçado, Deus prepara reviravoltas. Pessoas que zombaram, que humilharam ou desprezaram, acabam colhendo frutos amargos sem entender a origem. É porque tocaram em alguém que carrega o selo da escolha. O tempo revela o que os olhos humanos não percebem de imediato. As lágrimas do escolhido não caem no chão, elas sobem, e com elas o clamor que move o trono de Deus. O coração do escolhido é terreno sagrado. Muitas vezes ele é visto como alguém comum, mas por dentro carrega revelações, promessas e experiências que o moldaram no silêncio. Quando alguém provoca dor nesse coração, está pisando onde Deus habita. Os escolhidos não são perfeitos, mas são separados. Quando choram, não é só tristeza, é discernimento. Eles sentem quando algo está errado, mesmo sem provas. Percebem traições antes que sejam reveladas. Por isso, quando alguém os fere, não estão apenas rompendo um laço humano, estão confrontando o próprio mover espiritual que os envolve. E mais cedo ou mais tarde, o preço disso é alto. O céu responde: quem zomba do coração quebrantado de um escolhido está plantando em solo santo e colhe tempestade. Agora, pare um momento e comente aqui abaixo: eu sou um escolhido. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para renovar a esperança. O que muitos não entendem é que as lágrimas de um escolhido não são vazias.
Cada uma carrega memórias, guerras travadas em silêncio e promessas feitas por Deus em momentos de solidão. Quando um escolhido chora, o céu se inclina, porque ali não há drama, há intercessão, há clamor, e quando o clamor sobe, a resposta desce. O que parece apenas um desabafo emocional é, na verdade, uma convocação espiritual. Deus não ignora quem Ele mesmo levantou. Por isso, todo aquele que faz um escolhido derramar lágrimas por injustiça, traição ou desprezo está cavando uma cisterna sem água. O tempo mostra, o tempo revela. Quem humilha um escolhido será humilhado, e quem honra será honrado. A vida do escolhido é resposta, e a justiça divina, quando chega, não pede licença. Se você já foi ferido por confiar demais, mas permaneceu firme, saiba que suas lágrimas não foram em vão. Elas foram sementes, e a colheita virá. Deus guarda os que são dele com zelo que o mundo não entende. Quando um escolhido é levado, as lágrimas, o céu se move. É como se a dor do coração dele ecoasse entre as muralhas invisíveis do mundo espiritual. Não são lágrimas comuns, elas carregam um peso que o mundo muitas vezes não entende. O escolhido não chora porque é fraco, chora porque sente, porque vê o que outros ignoram, porque sua alma capta realidades mais profundas. Quando ele se cala, é porque está falando com Deus. Quando se afasta, é porque está sendo moldado no deserto. E quando chora, não é apenas tristeza, é sinal de guerra espiritual. A dor que ele carrega não é só dele, mas muitas vezes é reflexo do peso que assume por pessoas ao seu redor, intercedendo silenciosamente. O choro de um escolhido não passa despercebido. Ele move os céus e muitas vezes antecede um novo tempo. Por isso, ignorar ou desprezar essa dor é perigoso, pois aquele que toca no coração de um escolhido, toca num terreno consagrado. Ele pode até parecer abatido, mas por trás do seu silêncio há um clamor que alcança o trono de Deus. A palavra de Deus deixa claro o valor das lágrimas dos justos. Em Salmos, capítulo 56, versículo 8, está escrito: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso mostra que Deus não apenas vê o choro do escolhido, como também o registra. Nenhuma lágrima derramada em silêncio escapa do olhar do Pai. Elas não caem no chão, mas são recolhidas como preciosidade. Há um mistério sagrado no sofrimento dos que foram separados por Deus. Eles não enfrentam apenas batalhas visíveis, mas são frequentemente atacados no íntimo, na alma, nas emoções. A dor que sentem não é simples tristeza, é o reflexo de uma guerra invisível que os molda, os prepara e os aproxima ainda mais do propósito. Por isso, fazer um escolhido de Deus chorar não é apenas um ato de insensibilidade, é um desrespeito à obra que Deus realiza naquela vida. Quando um escolhido sofre, o céu se mobiliza. E quando alguém provoca essa dor injustamente, essa pessoa precisa entender que tocou em alguém que carrega a marca do Altíssimo. Aqueles que fazem um escolhido chorar, na maioria das vezes, não têm noção do que estão tocando. Eles enxergam apenas a superfície. Alguém comum, com fragilidades, que aparenta não ter forças para revidar. Mas dentro do escolhido, há uma força que não é humana. Há uma chama que nunca se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Essa dor que o escolhido sente em silêncio se transforma em semente no solo da sua fé. O que muitos não entendem é que cada lágrima, cada sofrimento silencioso, cada vez que o escolhido foi humilhado ou desprezado, se torna combustível para um futuro repleto de glória e autoridade espiritual. É por isso que a Bíblia nos mostra tantos exemplos de pessoas quebradas pelo mundo, mas exaltadas por Deus. O que o mundo descarta, Deus levanta. O que as pessoas fazem para ferir, Deus transforma em cura.
E quando alguém faz um escolhido de Deus chorar, semeia sem saber um testemunho poderoso, porque o Senhor não abandona os seus. Ele age no tempo certo, levanta o abatido e transforma a lágrima em sorriso, o pranto em dança, a dor em missão. As lágrimas de um escolhido não são ignoradas no céu. O próprio Jesus chorou diante da dor, da perda e da incredulidade dos homens. Isso nos mostra que chorar não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade espiritual. Um escolhido sente mais, percebe mais, se importa mais. E por isso, quando ele chora, é porque algo no mundo ao redor está desalinhado com aquilo que ele carrega por dentro. Deus observa esse coração contrito e responde com fidelidade. É nesse lugar de dor e vulnerabilidade que muitos encontros verdadeiros com Deus acontecem. O clamor que sai em lágrimas é muitas vezes mais profundo do que 1000 palavras. E enquanto muitos enxergam apenas o quebrantamento, o céu já está preparando a exaltação, porque o Senhor habita com os que têm o coração quebrantado. Ele se aproxima dos que sofrem em silêncio e transforma esse choro em arma espiritual. Portanto, não subestime o pranto de um escolhido. Aquele que foi ferido em silêncio, amanhã será voz que cura multidões. O silêncio que envolve o choro de um escolhido é, na maioria das vezes, o campo onde Deus realiza as obras mais profundas. Enquanto muitos ao redor não compreendem ou até desprezam a dor silenciosa, o céu trabalha em silêncio também, moldando caráter, fortalecendo fé e gerando compaixão. O escolhido que chora, muitas vezes, não entende o porquê de tanto peso, tanta injustiça ou rejeição, mas é nesse processo que ele está sendo lapidado para algo maior. A lágrima derramada hoje será a semente que germinará em ministérios, palavras que restauram e presenças que carregam paz. Não é fraqueza, é um preparo divino. Há uma unção que só é ativada nas dores não compartilhadas, nas guerras, travadas sozinhas, nas orações feitas com a voz embargada. E por mais que pareça que ninguém vê, Deus está atento. Salmo capítulo 126, versículo 5 diz: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Cada lágrima é uma semente espiritual. E o choro de um escolhido não termina em tristeza, mas em testemunho. Há um silêncio sagrado que se instala na alma de um escolhido quando ele é ferido. Não é o silêncio da fraqueza, nem da desistência, mas sim o silêncio de quem vai até o fundo do coração para buscar em Deus o consolo que o mundo não consegue oferecer. Essa pausa interna não é vazia. Ela é carregada de clamor silencioso, de intercessão profunda, de lágrimas que não caem nos olhos, mas que escorrem na alma. O escolhido chora em silêncio porque sabe que, mesmo ferido, precisa manter-se firme, não por orgulho, mas por obediência ao propósito que lhe foi confiado. E essa resistência o torna ainda mais sensível espiritualmente. Quando um escolhido é desprezado ou mal interpretado, ele se recolhe diante do Pai e ali encontra a força para seguir. Como está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos capítulo 34, versículo 18. Essa promessa é como um abraço invisível que envolve e sustenta aqueles que foram feridos sem merecer. Os escolhidos não choram em vão. Cada lágrima é contada, cada dor é registrada, e o céu responde, não com barulho, mas com presença. E é nessa presença que os escolhidos se reerguem, não como vítimas, mas como testemunhas vivas da fidelidade de Deus. Ao longo dessa jornada, compreendemos que quando um escolhido de Deus chora, o céu se movimenta de maneira única. Essas lágrimas não são comuns, pois nascem de corações que carregam propósitos maiores do que podem entender no momento.
O sofrimento de um escolhido não é apenas uma fase da vida, é uma camada profunda do seu chamado. Suas dores moldam sua autoridade, suas feridas escondem unção e suas quedas são oportunidades para Deus revelar sua força. Quando alguém toca a alma de um escolhido com desprezo, injustiça ou abandono, está tocando em algo consagrado, separado desde o ventre. Não se trata de uma questão emocional, mas espiritual. Os céus reconhecem o valor da lágrima de alguém que foi chamado para algo eterno. Por isso, nunca ignore, nunca despreze e jamais seja o motivo do choro de alguém que carrega o selo do céu. Quem faz um escolhido chorar, abre guerra com aquele que o escolheu, e o fim dessa história nunca é leve. A justiça de Deus é perfeita, e Ele age no tempo certo, com sabedoria e propósito. O silêncio de um escolhido é a prova de que Deus está prestes a falar por ele. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que essas palavras tocavam seu coração, como se tivessem sido escritas para a sua história, então você já sabe, você não está sozinho. Deus vê, conhece e se importa. E se você é um escolhido, cada lágrima sua tem peso no céu. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, comente aqui embaixo o que mais tocou você e se ainda não é inscrito, se inscreva.